Todo mundo sabe que quem faz 3 gols numa partida pode pedir gol. Aqui não é diferente, então vai lá, Nenê. Pede sua música aí. Se for pra pedir música, pode tocar qualquer uma aí. Mas se me permitem pedir outra coisa, aí eu vou pedir pra tocar mesmo o Sobre Vasco. Tá começando mais uma Série B pro Vasco e não tem jeito. É muito castigo pro torcedor vascaíno. Eu posso estar no dia mais feliz da minha vida. Se eu falar Vascão na Série B, já vai bater uma tristeza na hora. É muita sacanagem com a gente. Até porque é a terceira vez que a gente vai passar por isso em 8 anos, né? É muito, em muito pouco tempo. Segunda divisão, ainda mais com pontos corridos, é aquilo. Acho que nem o mais pessimista dos vascaínos teme que o Vasco não vá subir, não é mesmo? Então acaba sendo só um grande castigo. A gente fica vendo os outros clubes grandes brincando lá na Série A, enquanto a gente passa 7 meses, 38 rodadas, pagando penitência na Série B. O rebaixamento mais dolorido pra mim foi, e não tinha como ser diferente, o de 2008, né? Porque até ali eu sempre tive muita certeza de que o Vasco nunca ia ser rebaixado. A gente vinha de uma década sempre escapando da degola no finalzinho do campeonato e eu meio que tinha assumido pra mim que o Vasco sempre encontraria um jeito de se safar. Então, quando acabou a última rodada daquele Brasileirão e eu vi o Vasco entre os 4 últimos, foi um sofrimento muito grande. Mas quando começou a segundona em si, até que não foi tão sofrido pra mim, sabia? Até pela saída do Eurico, o clima no clube era de renovação, reconstrução, e a gente estava cheio de esperança. E mesmo a Série B em si, tinha uma coisa de novidade, de curioso. Era legal ver o Vasco visitando cidades que não costuma visitar, jogando contra todos esses times tradicionais do Brasil, mas que quase nunca chegam na Série A, e por isso, quase não jogam contra a gente. Já o segundo rebaixamento foi o contrário. Eu nem sofri tanto na queda em si. Quer dizer, eu sofri, mas não tanto quanto em 2008. Eu já sabia que o rebaixamento era uma coisa possível. E esse de 2013 deu para ver se desenhando lá atrás, com o time desmontando ainda em 2012. Por mais que eu tenha ficado atônito de perceber o Vasco sendo rebaixado novamente, apenas 5 anos depois da primeira vez, eu levei essa queda melhor. Difícil mesmo foi encarar a competição em si. A novidade da Série B já tinha passado. Enfrentar os times tradicionais do interior, do Nordeste, já não era mais folclórico. Era só chato mesmo. Fora que se em 2009 a gente vivia aquele entusiasmo do início da era Dinamite, a esperança de que dali pra frente tudo ia ser diferente, em 2014 o clima era de melancolia por ver uma administração que não deu certo definhar, só esperando a hora de dar lugar pro outro. Óbvio que isso se refletiu em campo, onde a gente pode não ter visto o pior time do Vasco, mas com certeza viu o time mais enfadonho, burocrático e descompromissado que já ergueu nossa camisa. Por tudo isso, todos os jogos daquele campeonato foram insuportáveis. Se teve um momento na minha vida em que eu pensei em desistir de acompanhar o Vasco e me afastar, parar de ver futebol, foi naquele segundo semestre de 2014. E como tragédia pouca é bobagem, 2 anos depois daquela época terrível, a gente já se vê de volta tendo que encarar de novo uma Série B. É cruel, é muito cruel com a gente. O frescor, o ar de novidade daquele campeonato de 2009, a gente já sabe que não vai encontrar agora. A esperança fica sendo não encontrar tão pouco um time tão enfadonho quanto o de 2014. A julgar pelo nosso jogo de estreia, não vai ser assim. E isso é tudo que eu peço do Vasco na Série B. Já que já caiu, já que vai ter que fazer a gente passar por tudo isso de novo, que pelo menos tente amenizar ao máximo o nosso martírio com exibições à altura da história do Vasco, que alegrem a sua torcida. E que plantem a cada jogo na gente a esperança de fazer um 2017 que valha por aquele e por esse ano, que a gente desperdiçou sendo rebaixados ano passado. E o Jonathan Dias, grande colaborador desse canal, mandou um verdadeiro dossiê para o sobrevasco@gmail.com, apontando todo o histórico das nossas transações com o Cruzeiro. Uma grande relação caracu, onde eles entram com a cara e a gente com o... Vamos conferir. O Jonathan começa lembrando da vinda por empréstimo do Bernardo em 2011, quando ele chegou arrasando
ajudando muito o time nas campanhas da Copa do Brasil, da Sul-Americana e do Campeonato Brasileiro. Mesmo sendo reserva, era um dos artilheiros e destaques do time. Pois bem, chegou em 2012, o empréstimo dele acabou e aí o Cruzeiro só aceitava que o Vasco continuasse com o craque mediante compra do passe. Foi o que o Vasco fez. Gastou o que não tinha para botar 3,5 milhões de reais na mesa e ficar com o jogador. Só que aí o Bernardo, que já tinha dado mostras de desequilíbrio em 2011, virou o fio de vez para se tornar o Bernardo maluco que a gente conhece. Nessas, brigou com o clube por conta de atrasados para sair do Vasco. Não conseguiu o passe, mas a tentativa queimou o filme dele com o grupo e ele teve que ser emprestado para o Santos. Moral da história, o Vasco, que não tinha muito dinheiro, apostou alto no moleque para ser um reforço do time e tomou essa punhalada nas costas. Era ano de Libertadores, com essa grana a gente podia ter conseguido algum reforço mais efetivo, mas não. Jogamos esse dinheiro no ralo. O Bernardo chegou a voltar ao Vasco, mas vocês lembram? Cada vez mais transtornado, nunca mais conseguiu jogar bola direito. Mas aí o Cruzeiro não tem nada a ver com isso, né? Você vai dizer. Mais ou menos. Eles sabiam a bomba que eles tinham na mão e tiveram a malandragem de passar pra frente pro primeiro otário que apareceu. No caso, a gente. Também em 2012, aproveitando o derretimento do futebol do Vasco, o Cruzeiro, mais uma vez oportunista, veio aqui e tirou o Newton da gente de graça. Em 2013, mais um ataque de oportunismo deles pra cima da gente. Perceberam que a diretoria estava querendo vender o Dedé pro primeiro que aparecesse, para poder tapar um pouco os rombos do orçamento e pegar o nosso mito por 14 milhões de reais. A lista continua longa. O Jonathan lembra dos empréstimos do Pedro Ken, Alisson, Diego Renan, ainda em 2013, deles tirando o Marlone da gente em 2014, do empréstimo do Dagoberto em 2015 e da ida do Rafael Silva para lá no começo de 2016. Só um negócio pra gente, concorda? Fora tudo isso, claro, ainda tem os 2 capítulos mais recentes dessa história. A tentativa de tirar o Jorginho da gente às vésperas da final do estadual e o fim do empréstimo do Riascos, que acabou nesse domingo. No texto, o Jonathan também vai apontando como uma série de contratações equivocadas foram desmontando aquele timaço de 2011. Deixamos sair o Anderson Martins, o Alan, o Rômulo, trazendo para os seus lugares jogadores como o Rodolfo, Tenório, Wendel. Tudo isso aí antes da crise financeira do Vasco estourar e todos os nossos craques escaparem por nossos dedos como se fosse água. E o que esse raio-x que o Jonathan fez mostra? Mostra como o Vasco geriu mal seu futebol nos últimos anos. Nosso clube tem dado vaciladas amadoras e o Cruzeiro talvez tenha sido o clube que melhor tem observado isso e, portanto, está sempre vindo com um negócio das Índias para passar de novo o chapéu na gente. É como dizia Bezerra da Silva, só existe o malandro porque existe o otário. O Vasco tem um problema sério de grana? Tem. E tem porque está sendo mal gerido há muito tempo. Porque um clube do tamanho do Vasco era para estar sempre no azul. Mas mesmo sem grana, a gente tinha que estar melhor. Só que uma série de escolhas equivocadas, apostas estúpidas e negócios lamentáveis fez a gente chegar onde está. E agora, como sair dessa? A resposta é muito simples. Colocando gente competente, que sabe escolher e aprimorar jogadores, que tem planejamento e pensa a longo prazo para comandar o time. Só que a resposta também é complexa. Como identificar e atrair esses profissionais? Correndo o risco de parecer muito otimista, eu acho que o primeiro passo pode ter sido dado com a manutenção do Jorginho. Jorginho é um técnico novo, estudioso e que está na vanguarda do futebol. Pelo menos entre os profissionais que a gente consegue achar aqui nesse canto do planeta, né? E o trabalho dele no Vasco, até aqui, tem agradado todo mundo. Então é continuar com isso. Dar estrutura e autonomia para ele indicar jogadores e prepará-los do jeito que melhor lhe convir. E dar estabilidade. Garantir que o seu cargo não vai estar ameaçado na primeira má fase do time. Montando uma boa estrutura, garantindo um bom trabalho, é que o Vasco pode começar a atrair bons jogadores, mesmo contra os clubes por aí oferecendo 3 vezes mais grana que a gente. O episódio de hoje tá pesado, tá amargo, então para aliviar, bora revelar os vencedores da eleição de melhores de abril. Na eleição de melhor jogador do mês, nós tivemos Riascos e Rafael Vaz sendo lembrados, mas quem ficou com o 3º lugar na disputa foi Andrezinho. O nosso camisa 7 tá jogando muito. Não faz tantos gols, não aparece tanto nos melhores momentos, mas é o termômetro da equipe. Em 2º lugar, o astro da companhia, Nenê,
com 18,8% dos votos. E se o Nenê, que é o Nenê, ficou em segundo, só pode ser porque o primeiro mandou bem demais, né não? Com certeza foi o caso de Martín El Paredón Silva, que fechou a meta com os Maltino em abril e garantiu pontos preciosos para o nosso Vascão. É por isso que, com mais da metade dos votos, é ele, Martín Silva, o grande craque de abril. A eleição de melhor gol do mês, como era de se esperar, foi disputadíssima. E no final, quem abocanhou o terceiro lugar foi Caio Monteiro, com seu gol contra o Remo. Uma jogada que contou com o talento da velha guarda de Nenê e com a disposição, a entrega e o oportunismo da nova geração, com Henrique, Evander e Caio Monteiro, autor do terceiro gol mais bonito de abril. Em segundo lugar, um gol que não deve nada pro primeiro. Thales contra o Remo. Foi aquele gol de almanaque, com o Henrique correndo na ponta, cruzando de primeira, perfeito na cabeça do centroavante, que subiu lá no terceiro andar para cabecear com força, sem chances para o goleiro. Foi lindo demais. Só que, como a gente já percebeu por aqui, quando tem gol no rival na eleição, fica até injusto. Quando o gol é um golaço como esse do Andrezinho contra o Flamengo, então, aí que não tem jeito mesmo. Ver o Riasco chamando o Mulambo para dançar e deixando ele de bunda no chão é algo que não tem preço que pague. É por isso que, com 43,8% dos votos, é de Andrezinho o gol mais bonito de abril. E vamos encerrar mais esse programa dando uma olhada na agenda do Vasco para a próxima semana. Na quarta-feira, às 19h30, tem jogo da volta da Copa do Brasil contra o CRB em São Januário. O Vasco já ganhou o jogo de ida por 1-0 e, teoricamente, não deve encontrar dificuldades para confirmar sua classificação jogando em casa, não é mesmo? Mas convém manter o foco para não dar chance pro azar, porque, afinal de contas, é a Copa do Brasil que é a menina dos olhos do torcedor vascaíno esse ano. Não pode vacilar, mas acho que vem vitória fácil. Eu dou 2-0 pro Vascão. Sábado, às 4h da tarde, o Vasco estreia sua casa na Série B num jogo contra o Tupi de Juiz de Fora. Se pode parecer meio viagem torcer para o Vasco terminar a Série B invicto, não é nem um pouco exagero esperar que o Vasco fique invicto, pelo menos jogando em casa, não é não? É papo de buscar 100% de aproveitamento em São Januário, ou pelo menos algo bem próximo disso. E não vai ser o Tupi que vai estragar os meus planos logo no primeiro jogo, né? Tem que vir vitória fácil, vitória larga, até para trazer o torcedor para o estádio, dando aquela confiança de que quem cair no caldeirão de São Januário, nessa segundona, vai virar picadinho. Meu palpite é 3-0 pro Vascão. Então é isso, pessoal. Vamos que vamos. Já que a Série B é realidade, vamos erguer a cabeça e tentar tirar o que dá de proveito dela, né não? A gente volta num Drops a qualquer momento, ou na pior das hipóteses, na terça-feira que vem, às 11h30 da manhã. Beleza? Abração, vascaíno. Opa! Voltei para lembrar vocês de seguir a gente nas outras redes sociais, no facebook.com/sobrevasco e para quem for de Twitter, no twitter.com/sobrevasco. Quem não assinou o canal ainda, assina lá. Quem já assinou, clica na engrenagem ali do lado do botão de inscrito e pede para ser avisado sempre que tiver vídeo novo, porque agora a gente tem um Drop sobre Vasco aqui no canal e pode pintar vídeo novo a qualquer momento, tá certo? Fora isso, se você quiser aparecer aqui nesse espaço que eu estou ocupando agora, manda seu vídeo para sobrevasco@gmail.com. Pode falar de quem você acha que o Vasco tem que contratar, de quem você acha que tem que sair ou entrar no time, do que você quiser falar sobre o Vascão. Manda aí que a gente coloca aqui, beleza? A gente vai se falando.